Muito bem, turma. Então, olha só. Precisamos finalizar esses conceitos aí. Nós temos um fator de temperatura na jogada aí, tá? A temperatura influencia sobremaneira o comportamento dos materiais. Essa resistividade aqui é em função dos materiais e de uma temperatura padronizada de 20 graus. Se os materiais não ficarem instalados nessa temperatura de 20 graus, essa resistividade altera. Para a eletricidade, como vocês têm observado aí, e estão começando a observar talvez, sempre o inverso da mecânica. Mecanismos, quanto mais frio, pior, né? Para o mecanismo funcionar. Na elétrica, é o contrário, quanto mais frio, melhor. Porque aquecimento, claro que um próprio mecanismo, se ele aquecer demais, né? Mas em termos de funcionamento, quando está muito frio, é ruim. Para a elétrica, não. É melhor que esteja mais frio. Então, nós vamos seguir essa relação aqui, ó. Porque se a temperatura se eleva, se a temperatura sobe, a resistência do material também sobe. Então, por isso que é pior. Os materiais eles vão sofrer efeitos da temperatura. A gente estuda de maneira geral, não considerando os efeitos, porque eles têm margens de tolerância. Mas para esse caso aqui, a gente vai considerar. Então, quando a temperatura sobe, a resistência sobe. Tem que gravar essa regrinha aqui. Se a temperatura cai, a resistência cai. Então, é melhor para um material que seja mais frio, porque a resistência intrínseca dele vai diminuir. Então, para o circuito elétrico, é melhor que a temperatura ambiente, por exemplo. Então, uma instalação elétrica numa caldeira, numa indústria, numa estufa, é pior do que numa câmara fria. Também no industrial. Então, nós temos aqui na região muitas indústrias que têm o sistema de aquecimento por caldeira, tem sistema de secagem por estufas, e tem muitas empresas que têm a da área alimentícia, que tem muitas câmaras frias. Então, a instalação elétrica lá dentro da câmara fria, do ponto de vista da instalação, os fios e cabos, é melhor, porque a temperatura é mais baixa, então a resistência elétrica daqueles fios e cabos vai ser menor também. Então, nós vamos jogar um fator de correção agora, em cima daquelas resistências calculadas, porque esses exercícios que nós fizemos anteriormente, estávamos considerando a temperatura de 20 graus. Mas nós não temos 20 graus na maioria dos casos aí, né? Então, como é que eu faço essa correção? Então, vou falar uma maneira prática aqui de a gente fazer esse fator de correção aqui. Só que nós vamos transformar em percentual. É um percentual de correção para cada grau de temperatura diferente dos 20. Tá? Então, para cada grau, então vamos pegar o fio de cobre, que ele tem uma resistividade de 0,017 ohm milímetro quadrado por metro em 20 graus. Se a temperatura tiver 21 graus, 1 grau, vai aumentar 0,0039 de coeficiente. Ou, se eu multiplicar por 100 aqui, ó, vezes 100, ele vai aumentar 0,39%. Se eu pegar o alumínio aqui e multiplicar por 100, vai dar 0,32%. Então, esses são coeficientes de correção. Você pode pegar todos eles aqui, como a gente vai trabalhar só com cobre e com alumínio, você poderia pegar todos eles e multiplicar por 100. Então, aqui ó, daria 0,45%, 0,5%, 0,4%, assim por diante. Transformar em percentual para facilitar o cálculo futuro. Então, pegando o fio de cobre em 20 graus, ele tem 0,00
0,17 ohm milímetro quadrado por metro. Se for para 21 graus, vai aumentar em 0,39%. Se for para 22 graus, vai aumentar 0,39 mais 0,39%. Então, é 0,39% para o cabo de cobre para cada grau que subir ou para cada grau que cair. E para o alumínio é 0,32% de acréscimo ou de queda, tá? Para cada grau de temperatura, tá? Então, olha aqui, ó. Como é que isso nós faríamos na prática? Vamos pegar o caso 1, o exemplo 1, e dizer assim, ó, para o caso 1, a temperatura vai subir para 35 graus. Ou seja, o cálculo que nós fizemos era supondo 20 graus. Mas agora ele vai trabalhar numa temperatura ambiente, num pior caso de temperatura, a 35 graus. Qual será a resistência elétrica daquele fio? Então vamos pegar o caso 1 aí. O caso 1 é esse aqui, ó. Nós temos um fio de 100 metros de comprimento com 2,5 milímetros quadrados de área e chegamos a uma resistência elétrica de 0,69 ohms. Então, a resistência elétrica do caso 1, daquele cabo, em 20 graus, vou escrever assim, ó, é igual a 0,69 ohm. O que ele quer saber? Ele quer saber a resistência desse fio em 35 graus. Que é um pontinho de interrogação. Então, nós temos que o percentual, vou escrever assim, percentual de variação é igual. Então, no fio de cobre, quanto que ele varia por grau? 0,39%. Então, o percentual de variação é 0,39% para cada grau Celsius, né? Para cada grau. Qual que é o total de variação que nós temos? Vamos escrever assim, ó. Qual que é a temperatura original do cálculo? A nossa temperatura é T1, 20 graus. Então, nós calculamos o primeiro cálculo a 20 graus. Qual que é a temperatura T2? A temperatura nova, 35 graus. Então, vamos calcular a diferença das temperaturas. Então, um delta T será a temperatura maior, que é a temperatura 2, menos a temperatura menor. Então, nós temos 35 graus menos 20. Então, a variação de temperatura é de 15 graus. Não é um A ali, é um delta, né? Tá? Então, ele variou 15 graus. Para cima ou para baixo? Então, a resistência vai subir ou diminuir? Vai subir. E essa análise tem que fazer. Então, esse cálculo simplificado que eu estou mostrando para vocês aqui, precisa dessa análise. Se vocês forem pesquisar apostilas, livros aí na internet, ele vai te dar uma forma mais complexa de calcular, tá? Então, você tem que fazer sempre essa análise. Temperatura subiu, a resistência vai subir. Temperatura caiu, a resistência vai cair. Quanto que ela vai cair? Ela vai cair, quanto que ela vai subir? Ela vai subir 15 graus vezes 0,39%. É o delta de temperatura. Então, para cada 1 grau que ele varia de temperatura, ele vai aumentar, nesse caso, 0,39%. Então, 0,39 para o primeiro grau, mais 0,39 para o segundo, mais 0,39 para o terceiro, mais 0,39 até o 15º, são 15 graus aqui.
Então, a variação total... Então, a variação total percentual, né, vai ser igual a 15 graus vezes 0,39. Quanto dá a variação total? Então, a variação total, 5,85%. Então, a variação total de temperatura, de resistência, será 5,85%. Então, a resistência... Hoje tá difícil aqui. Então, a resistência do fio em 35 graus, que é o que nós queremos saber, vai ser igual à resistência em 20 graus, mais 5,85%. Aí, vocês têm que pilotar a calculadora com cuidado aí, né? Você pega, pode colocar ali os valores direto, né? Então, a resistência em 35 graus será igual a 0,69 mais 5,85, daí você tem que digitar o porcento na calculadora, né? Então, 0,69 mais 5,85%. Então, resistência em 35 graus, 0,73 ohms. Então, subiu de 0,69 para 0,73 ohms. Então, qual que é a jogada aí? Primeiro, você olhar se a temperatura subiu ou diminuiu. Então, se ela subiu, a resistência final vai aumentar. Você tem que descobrir quantos graus que aumentou, né, ou diminuiu, nesse caso, qual que é a diferença em relação aos 20. Então, foram 15 graus. Então, são 15 graus e para cada grau é 0,39%. De cobre. Esse é o de cobre, né? Estamos falando de fio de cobre. Tá? Achou o percentual total de variação, aplica lá 0,69, mais a variação total, acha a nova resistência aí. Tá? Beleza? 20, pode ser uma temperatura menor, né? Daí vai diminuir a resistência, exatamente. A resistência diminui a temperatura, diminui a resistência. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Veja que a variação não é significativa, né? Porque também nós também subimos para 35 graus, né? Para o caso 2, a temperatura vai descer para 15 graus. Então, nós tínhamos 20 graus, vai descer para 15. Então, vamos ver aqui. O exemplo 2 deu uma resistência de 0,73 ohms. Então, a resistência do fio em 20 graus é 0,73 ohms. A temperatura 1 são 20 graus. A temperatura 2 são 15 graus, então vai diminuir. O percentual de variação é fio de cobre, do exemplo 2, né? Então é 0,39%. Então, o que a gente precisa calcular primeiro? Calcular o ΔT, a variação de temperatura. Então, o ΔT aqui vai ser igual a temperatura maior menos a menor. Veja que agora é T1 menos T2. Né? Então, tem que fazer sempre maior menos a menor para saber o delta de temperatura aí.
Então, você tem T1 menos T2, que é igual a 20 menos 15, né? Então, o ΔT igual a 5 graus. Você pode até fazer uma marcação assim, para você não se perder, ó. 5 graus de queda. 5 graus para baixo, uma flechinha para baixo. Então, você sabe que caiu 5 graus. Então, a resistência vai ter que cair na proporção de 5 graus. Então, qual que é o percentual de variação total? Vai ser igual a 0,39 vezes 5. O percentual de variação total, 0,39 vezes 5, 1,95%. Lembre que é porcento. Então, esse fio vai ficar menos resistente, 1,95%. Então, agora, olha só, você vai ter a resistência... aqui, né? Esqueci de escrever aqui, ó, a resistência a 15 graus que a gente quer descobrir. Então, a resistência a 15 graus será igual a resistência em 20 graus menos 1,95%. Por quê? Porque a temperatura diminuiu, a resistência vai diminuir. Então, a resistência em 15 graus será 0,73 menos 1,95%. Baixinha, né? A queda, por quê? Então, a resistência em 15 graus, 0,60. E a resistência em microprocessos é 0,69, não 0,5. É 0,69 aqui, eu peguei errado o valor? Do exemplo 2, né? É o exemplo 2 agora. Para o caso 2, ó. 73? Então é 73. A gente está fazendo do caso 2 agora. Ó, para o caso 2, né? Então, 0,73 menos 1,95%. 0,53. Será? Não. Viu? Aqui, ó, é porcento, hein? Da 0,71. Não é 0,73, digita de novo ali. 0,73 menos 1,95. É, 0,71 por aí, né? — 0,71 ohm. Aí tem que ver a operação da calculadora, se tem que fazer alguma manuseio a mais aí, tá? Tem que se familiarizar. Tem que ver aí a pilotagem da calculadora. Tem umas que dão direto. Lembrando que na avaliação, pessoal... aqui é só o calculador celular, né? Não, mas tudo bem. 0,73 menos 0,73 menos 1,95%. Esse é o percentual igual. Esse é o valor que vai ser descontado, 0,14 ali. Entendeu? Você apertou o porcento, é o valor que vai ser descontado do valor final. Entende? Lembre-se que na avaliação precisa da calculadora, não vai poder usar o celular, tá? Então traga uma calculadora mais campeira aí. — 73 menos 1,95%.
Menos. 0,73 menos 0,95. Vezes 5, Não? Então, esse aqui? Aqui, ó, não. Olha aqui, ó. Isso aqui não é percentual. Isso aqui é o ΔT, ó. Quantos graus de variação? Deu 5 graus. Aqui é valor cheio, não é percentual. São 5 graus. Exemplo 6. Para o caso 3, a temperatura vai subir para 40 graus. Então vamos pegar o caso 3 lá. Caso 3, nós temos uma resistência de 0,94 ohm. Certo? Então, a resistência em 20 graus igual a 0,94 ohms. A resistência em 40 graus, não sabemos. Temperatura 1, 20 graus. Temperatura 2, 40 graus. Beleza? Então, vamos calcular. Vamos fazer uma análise aqui antes de calcular. Antes de calcular, a gente analisa. Né? A temperatura subiu ou caiu? Subiu. A resistência vai subir. Então, esse é o primeiro fator. Então, qual que é o delta de temperatura? Então, o delta de temperatura, a variação de temperatura vai ser a temperatura maior, que é T2, menos a T1. Então, nós temos 40 menos 20. Então, o delta, a variação de temperatura são 20 graus Celsius. 20 graus. Então, e aqui esqueci um dado, né? Um valor. Vou escrever aqui em cima. Qual que é o percentual de variação da resistência elétrica do exemplo 3? É um fio de alumínio. Então, a taxa de variação é 0,32, né? Do alumínio é 32% para cada grau Celsius. Então, a variação, o percentual de variação do alumínio é 0,32. Então, qual que vai ser o percentual de variação total? Vai ser 20 graus, que é o ΔT, né? O ΔT, vezes o percentual, de variação, que é 0,32. Então, ele varia 0,32 para cada grau. Você tem 20 graus, 20 vezes 0,32, né? Então, o percentual de variação total, quanto deu? 6,4. Não, 6,4, né? 6,4, 20 vezes 32, 64, né? Coloca a vírgula ali, então, 6,4, não esqueçam, %.
Então, 6,4% para cima, vai subir a resistência. Né? Então, a resistência a 40 graus será igual à resistência em 20 graus. Vamos apagar, que é melhor. Então, será a resistência em 20 graus vezes o percentual total, que no nosso caso aqui deu 6,4%. Vezes não, mais, perdão, mais, é mais, não vezes, mais. Então, a resistência em 40 graus será 0,94, né, que é o que nós temos em 20, mais 6,4%. Resistência em 40 graus. Um redondo? 1 ohm. 1 ohm. Um ohm. Então, são pequenas variações aí, né? Tá? Então, algumas atividades aqui bem simples pela segunda lei de Ohm, tá? Calcular o valor. Ih, aqui saiu folha em branco. Eita. Eu passo ali, eu dou. Vocês acharem, aplicando a segunda lei de Ohm. A ideia agora é fazer essas atividades, tirar dúvidas de outras que vocês tenham. Ali, né? Você tem que apertar Shift. É a segunda função. Onde é que está a segunda função? Não sei se é essa aqui. Esse botão aqui, ó. Aparece o segundo ali, daí não vai ser esse percentual. Aqui, ó. Que aparece um 2 ali. Então era. Vamos ver como é que funciona aqui. É 0,94 mais 6,4 segunda função. 6,4%. Então, 6. É isso aqui, ó. 0,06 é 6,4% do 0,94. Então, se apertar o igual aqui, vai somar agora. Olha lá, viu? Ah, entendi. Fazer duas vezes. É, porque, de novo, quer ver, ó? Aqui, é. Então, ponto 94. Quer ver, ó? Vamos supor que fosse 10%. Daí fica mais fácil de visualizar. Então, eu quero somar 10%. Quanto que é 10% do ponto 94? Então, mais 10, segunda função, por cento. Não é o igual que você está apertando o percentual agora. Tá? Segunda função. Então, 10% de 0,94 é 0,94. Só que você não somou ainda. Você só calculou o valor. Agora, apertando igual, vai ser o resultado. Ó. Olha lá. Entendeu?
Então, o 1 e o 2 e o 3... Não. Quando não apresento a temperatura, você considera 20 graus, tá? Então, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Aqui, ó. Então, a resistividade, ou anotem aí, né, para vocês terem, né, a resistividade do cobre e do alumínio. Então, quando eu não falo a temperatura, você considera essa resistividade ali, né? Então, que nem o primeiro ali. O primeiro eu não falei a temperatura, você considera 20 graus. Daí o segundo pede para você fazer com 10 graus de temperatura. O terceiro considera 20. O quarto é para 38 graus daí. E o quinto, 28 graus, tá? Isso, veja ali, se eu não ia indicar a temperatura, considera sempre 20. Quando não está indicado, tá? Que é o valor padrão aí.